Movimento Cristão da Verdade e os Perigos da Propaganda, Parte 2. Rose. 18 de julho de 2025. Introdução. Estou compartilhando uma sessão que o Senhor colocou em meu coração, pois Ele revelou muito sobre os perigos do que está acontecendo no corpo de Cristo neste momento e, em particular, com os cristãos que estão envolvidos no movimento da verdade. Enquanto orava e estudava com o Senhor sobre esta sessão, recebi a palavra: o testemunho do meu filho é o espírito de profecia do Pai Abiba, e por isso ele quer que eu compartilhe todo o contexto e as informações que recebi que acompanham a palavra compartilhada. Eu só compartilho revelações adicionais de uma palavra, sob a orientação do Senhor. Por favor, levem tudo o que for compartilhado ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação e novas revelações. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem continuação. E o Senhor também me conduziu a algumas passagens bíblicas com relação a vocês simplesmente terem que buscar a face dele em tudo isso. 1 João 2 verso 27. 27 Quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. E, mais uma vez, não estou dizendo que todas essas informações não sejam verdadeiras. Há muita verdade em todas essas conspirações, mas há muitas mentiras e enganos envolvidos nisso. E o verdadeiro perigo é que as pessoas estejam presas neste mundo, e somente neste mundo. Esse é o perigo. E assim, seus corações estão longe de Deus em meio a tudo isso. E, como eu disse, sim, eles podem ler as Escrituras, mas, novamente, é apenas para intelectualizar e descobrir a próxima grande informação ou profecia que podem compartilhar com as pessoas. Então, entendam onde está o seu coração. O Senhor, em suas palavras, nos pergunta e nos diz: ninguém me diminui, filho. Portanto, entendam os perigos do movimento da verdade, porque ele foi criado por Satanás, como eu disse, para atender tanto os cristãos quanto os descrentes. A tática de Satanás é usar os cristãos para espalhar sua propaganda, e, neste momento tardio, ele foi criado para afastar todos os cristãos de Deus e fazer com que nunca se dê crédito a Deus pelo que está acontecendo. E assim, no tempo e quando chegar a hora, e mesmo agora, quando os perdidos, os descrentes, mesmo os cristãos professos, estiverem perdidos, clamando e querendo respostas, eles nunca chegarão a conhecer a verdade. Eles nunca saberão que este é, na verdade, o julgamento de Deus agora mesmo e que todos estão sendo chamados a se arrepender e se voltar para Ele. Eles receberão, dos próprios cristãos que pregam essa verdade, a propaganda de Satanás que ele vem espalhando na esfera pública. Eles vão dar às pessoas as mentiras dele, a agenda dele e todas as explicações físicas. Tudo exceto Deus e o julgamento de Deus. Vou dar apenas 2 exemplos aqui, mas há muitos outros. Sabemos que muitos julgamentos de Deus estão por vir e já estão aqui, mas vou dar apenas alguns exemplos. Os 3 dias de escuridão. Muitas pessoas me contataram e também vejo isso através desses canais do YouTube quando aparecem suas miniaturas ou algo assim e todos dão explicações físicas para os 3 dias de escuridão. E sim, muitos reconhecem que é de Deus, mas não dizem isso às pessoas. Estão apenas dando às pessoas a explicação física do que poderia ser, do que essa escuridão poderia ser. They're just giving people the physical explanation of what it could be, what this darkness could possibly be. Então entendam, quando Deus quer tornar tudo escuro, Ele o fará. Esses 3 dias de escuridão são uma escuridão espiritual. São de Deus e é o seu julgamento. Mas o que vai acontecer é que, quando isso ocorrer, os próprios defensores do movimento da verdade cristã dirão aos seus companheiros cristãos ou aos descrentes tudo, exceto o que é de Deus. Eles darão às pessoas uma explicação física para o que está acontecendo, o que, mais uma vez, é muito verdadeiro. Lembrem-se disso. É assim que Satanás te pega, e eles também receberão, sim,
a resposta espiritual, mas só exaltarão as trevas. Só exaltarão Satanás e os demônios quando chegar a hora. Não mencionarão Deus e o fato de que, sim, é espiritual, mas é de Deus e é o seu julgamento. Então, entendam o que Satanás está fazendo agora e como ele está alimentando o corpo de Cristo, com suas mentiras e sua propaganda. Já existem muitos cristãos adeptos da verdade por aí que estão apenas espalhando a propaganda de Satanás por toda parte. O outro exemplo são os alienígenas. Alienígenas são basicamente apenas uma representação física, uma mentira, uma representação física do que é realmente espiritual, porque sabemos que eles são anjos caídos e demônios. Mas quando chegar a hora, e muita alimentação rigorosa já estiver acontecendo novamente na esfera pública, através das mídias sociais e das notícias, serão os cristãos que compartilharão a propaganda de Satanás, e muitos já estão a bordo, chamando de alienígenas, e estarão divulgando o que Satanás colocou na esfera pública. Então, esses cristãos adeptos da verdade, que já estão a bordo desse engano alienígena, entendam a importância disso, porque há muita confusão. Quando todos esses julgamentos começam completamente, sabemos que eles já estão aqui, muita coisa está acontecendo no mundo, podemos ver isso. Quando tudo isso já está acontecendo, quando as pessoas estão confusas, quando sofrem, quando passam por provações e tribulações, elas querem esperança. Mas não é isso que encontrarão se encontrarem um cristão adepto da verdade. Eles apenas darão explicações físicas sobre o que está acontecendo, e eles só exaltarão Satanás e as trevas. Em vez de lhes dar esperança, eles incutirão medo nas pessoas. Esta é a tática de Satanás e ele já fez muitos cristãos fazerem isso, ok? E então vou encerrar com o seguinte. Precisa se perguntar hoje, onde está a sua fé? Onde está o seu coração? Sua fé está em seu próprio intelecto? Seu coração está em todas essas teorias da conspiração ou exaltando as trevas ou querendo pesquisar as trevas em vez de seu coração estar com Deus agora mesmo, estar com nosso Senhor e Salvador, nosso Rei Yeshua, que retornará em breve? Você está negando o poder de Deus e apagando o Espírito Santo? Porque também me foi dada a Escritura para acompanhar isso em 2 Timóteo 3 verso 5. 5 Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Porque não apenas a fé das pessoas não está em Jesus, não está no Filho de Deus ou em nosso Abba Pai. Sua fé, como eu disse, está em seu intelecto, mas também elas têm a forma de piedade que nega o poder dela e somos instruídos a nos afastarmos disso. E, neste momento, o que os cristãos adeptos da verdade estão fazendo, ao não reconhecer Deus em nada disso, apenas exaltando as trevas, exaltando o homem e a ciência, é, na verdade, negar o poder de Deus em tudo isso. Então o que está por vir, como ele nos alerta, é que a guerra espiritual nas regiões celestiais está prestes a irromper completamente em nosso mundo. Os julgamentos de Deus estão aqui. E, como eu disse, a fé deles está em tudo exceto no Senhor. Neste momento, eles irão espalhar a propaganda de Satanás, que visa provocar a resposta do medo. E isso acontece espalhando todas essas teorias da conspiração e deixando as pessoas apenas com explicações físicas para tudo. E, como eu disse, sim, há verdade nisso, mas não paramos por aí, mesmo que haja verdade nelas. Se você está apenas espalhando essa propaganda, você só quer glorificar seu próprio intelecto e conhecimento com tudo isso. Precisamos glorificar a Deus em tudo. This propaganda, you just want to glorify your own intellect and knowledge with all of it. No, we need to glorify God in all of it. A sua fé está em Cristo Jesus, nele somente nele, o nosso Rei Yeshua. Você vai compartilhar o Evangelho e dizer a verdade real de que é o julgamento de Deus. É através do sofrimento, das provações e tribulações, que passamos a temer o Senhor. Isso significa que passamos a reverenciar o Senhor e reconhecer Deus como soberano. Ele é o único Deus verdadeiro e nosso Criador.
Ele é o único Deus verdadeiro e nosso Criador. E vamos compartilhar o seu amor, a sua verdade, e que o que está acontecendo no mundo é, na verdade, a sua misericórdia e graça, e é porque Ele nos ama. Ele está nos chamando a todos para o arrependimento. Ele quer que todos, nesta hora tardia, cheguem ao arrependimento, porque não quer que ninguém pereça. E você será o cristão que é uma verdadeira luz na vida de todos? Você levará esperança às pessoas em meio a todo tormento, em meio a toda escuridão. Você levará esperança e o amor de Deus às pessoas? Through all the torment, through all the darkness, are you going to bring people hope and God's love? Você levará Jesus, que é o Cristo, que é o nosso libertador, que é a nossa rocha, que é o nosso Salvador. Você ensinará a todos a permanecerem firmes nele? Pois ele é a nossa esperança, ele está no espiritual e é a luz de Deus, não da nossa carne. Pois a nossa esperança está na ressurreição e redenção dos nossos corpos. A nossa esperança está no reino vindouro. Então, você vai compartilhar a esperança que temos em nosso Deus e nosso Rei eterno, o Rei Yeshua, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você vai trazer e compartilhar esperança? Você vai chamar as pessoas ao arrependimento? Porque elas saberão através de você que é Deus, é seu amor, sua misericórdia e graça. Ou você vai ser como todos os cristãos adeptos da verdade, que estão apenas espalhando medo por meio de suas teorias da conspiração, sem trazer esperança às pessoas, apenas mantendo tudo no físico. E então esta mensagem é o que somos chamados a compartilhar, é a esperança, o Evangelho, de que Deus é amor, que Jesus é nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo e que tudo o que está acontecendo no mundo agora e o que está por vir é de Deus. Não exalte as trevas, não continue exaltando o homem e a ciência. E para sermos discípulos do Senhor devemos ser seus mensageiros, devemos ser suas luzes, somos sua noiva. E para o Espírito e a noiva eles dizem venha. Assim como 144.002 testemunhas, devemos sempre compartilhar os julgamentos e a verdade de Deus. Spirit and the bride, they say come. So as is 144,000 and his 2 witnesses, we are always to share God's judgments and truth. Sim, e devemos incutir esperança inabalável e levar o amor de Deus, e devemos amar os outros e uns aos outros. Devemos levar esse amor, o amor de Deus, a todos os perdidos. E Ele está chamando todas as suas ovelhas perdidas agora mesmo, nesta hora, para virem e serem operárias em sua colheita. Então, larguem tudo que é propaganda e de Satanás, larguem tudo isso. E passem a ter fé verdadeira, desejando apenas o conhecimento de Deus, que é o seu coração, e entendam que Ele é o único caminho, nosso Cristo Jesus, nossa rocha, Ele é o único caminho para o Pai. And understand He is the only way, our Christ Jesus, our rock, He's the only way to the Father. Ele é a única verdade de que precisamos e precisamos nos voltar para Ele. E como Ele me disse, vocês precisam se voltar para mim. Eu revelarei tudo a vocês no tempo perfeito. Ele é a única vida, a única luz verdadeira do mundo. Portanto, não exaltem as trevas, não exaltem a falsa luz e toda a propaganda de Satanás que ele está divulgando para todos os cristãos, cristãos mais sinceros, para compartilhar a propaganda de Satanás com as pessoas, não apenas afastando os cristãos de Deus, mas afastando todos que precisam vir a Deus, afastando todos que precisam vir a Deus no momento mais importante de suas vidas. Eles os afastarão de Deus com toda a propaganda de Satanás, porque querem apenas exaltar seu próprio intelecto e conhecimento com tudo que ouviram e viram por meio desses canais da verdade. Então, devemos dar a Deus a glória, todo louvor e glória ao nosso Rei Yeshua, ao nosso Abba Pai. E o que está aqui à porta é o julgamento de Deus. Por favor, prestem atenção a este aviso hoje. Como eu disse,
tudo que o Senhor me revelou. Recebi aquelas palavras enquanto estava estudando e orando a respeito desse movimento cristão da verdade, cristãos que são apenas parte do movimento da verdade. Não deixem que isso aconteça com vocês, ok? Então, por favor, prestem atenção a este aviso hoje, por favor, vá e veja, se ainda não viu, aquela palavra que mencionei no início. Certo, eu amo todos vocês e tenham um dia abençoado, e espero vê-los em breve. Ok, tchau.